Quando você começou a estudar inglês, você sentou e uma semana depois desistiu. Acertei? Pois eu estou aqui para te dar dicas para você que é preguiçoso, que não tem tempo pra nada, aprender inglês sozinho. E fica até o final do vídeo porque esse vídeo tá recheado. E o que tá errado não é você, e sim o método de estudo que você tá usando. As pessoas aprendem a cozinhar, andar de bicicleta, andar de patins, andar de skate, aprender a escrever, a ler. Você concorda que muitas dessas coisas são hobbies? As pessoas encaram como hobby e aprendem naturalmente? E a forma como nós brasileiros falamos não foi aprendida no papel, e sim no dia a dia. Por que com o inglês seria diferente? Então, por aqui nós vamos tratar o inglês como mais um hobby. Os exemplos que eu dei de ler, escrever, andar de bicicleta, cozinhar, são coisas que a gente aprende naturalmente com o tempo. E por que não fazer a mesma coisa com um idioma? Então eu vou te mostrar como a gente vai fazer isso e como isso me ajudou a aprender o inglês sozinha. Eu encaro o inglês e os idiomas que eu estou estudando como hobbies. Eu aprendi inglês escutando música, assistindo seriado e vendo vários e vários filmes. Mas principalmente assistindo Harry Potter. Mas os filmes do Harry Potter eu não indicaria pra você aprender. Vamos lá pro primeiro ponto. O primeiro ponto é mudar o inglês na sua cabecinha. É mudar a forma como você enxerga. Quando você vê o inglês como uma tarefa chata ou algo que demanda muito do seu tempo, que você não tem por sinal, você não consegue manter constância naquilo que você está fazendo. E, consequentemente, você desiste muito rápido. Agora, quando você começa a ver o inglês como um hobby, como algo diferente da sua rotina, e principalmente algo que você gosta de fazer, a sua mente muda. Na escola, a gente aprende a estudar as matérias da escola. Português, matemática, ciências. E o inglês da escola, ele é feito unicamente para você passar no vestibular. O inglês, ele é adquirido na prática. A fluência é na prática. A primeira coisa que eu fiz quando quis começar a aprender o inglês foi assistir músicas, séries e filmes em inglês, mas principalmente colocar as coisas do meu dia a dia em inglês, como o meu celular e o meu computador. Então, tudo que eu tinha acesso no computador diariamente, principalmente no celular, era em inglês. Então, os verbos abrir, fechar, enviar eram todos em inglês. Com o tempo eu fui adquirindo e decorando os vocabulários, porque para poder mexer eu tinha que entender. O seu celular é a coisa que você mais usa e mais vê no dia inteiro. No começo é muito difícil, você estranha tudo, você não consegue entender quase nada. Mas com o tempo você vai se acostumando a ler aquelas coisas e começar a entender o que elas significam. E o melhor é que você aprende sem perceber, porque você começa a decorar os significados e aquilo fica na sua mente. E quando você vê de novo, você já sabe o que isso significa. Pronto, aprendeu. A segunda coisa que era pra eu ter feito desde o começo e que me ajudou muito depois que eu comecei a fazer é treinar o speaking. Se tem uma coisa que trava muito na hora de aprender um idioma é você esperar pra treinar a fala no final. E principalmente esperar estar boa pra começar. Não tem essa de estar boa, meu filho. Não tem que ter medo de errar, medo de falar errado. Porque errar é normal, vai acontecer muito. Inclusive hoje em dia, no português mesmo, a gente já se confunde, quem dirá numa língua nova. Então no começo, todas as palavras que você descobrir, que você conhecer, fale em todo lugar. Se você aprendeu a falar table, coloca um post-it lá escrito table e coloca ali pra você sempre falar. E sempre que você for se referir à mesa, você fala table. No começo eu falava sozinha muito. Tudo que eu fazia, eu falava sozinha. E isso me ajudou demais a entender como que fala, como que aquela palavra tem que sair. Gravar áudio, gravar vídeo, grava tudo. Se for fazer, você fala. Não tem problema se sair errado, se você travar, se você esquecer alguma palavra, porque a hora de errar é agora. Se você tem vergonha de falar sozinho, se você tem vergonha de falar com seu professor ou com alguma pessoa que é próxima sua, quem dirá com um gringo? Você vai travar, então você tem que saber falar antes. A técnica eu usava e eu não sabia nem que era uma técnica e que eu tô aplicando pra aprender o meu terceiro idioma, que é o shadowing. Acelera muito a sua fala, muito mesmo. Principalmente quando você vai aprender assistindo alguma série ou algum filme. Eu aprendi assistindo Harry Potter, porque eu amava na época, só que não é um filme bom pra você aprender o inglês, é um filme bom pra você praticar a escuta, o speaking. Para você começar a aprender, procure canais que falem coisas do dia a dia, reality shows, filmes e séries que tendem a ter mais vocabulários do dia a dia, como Friends. Muita gente aprende com Friends e eu recomendo bastante aprender com Friends porque é uma série que fala muitas coisas do dia a dia. Então o vocabulário que eles vão te dar é praticamente algo que você poderia usar em todos os dias, porque é uma série mais cotidiana. Harry Potter é uma série mais antiga, então a linguajar deles é diferente, além de ser britânico, que é totalmente diferente do americano. Pra você falar o sotaque britânico é diferente de você falar o sotaque americano. Mas eu amava na época, então pra mim eu via aquilo como um hobby. E foi isso que me fez aprender o inglês. Voltando na técnica do shadowing, tudo que você escutar
a série, o filme, a música falar, você repete. E tenta repetir logo em seguida, imitando até a entonação que a pessoa tá falando. Copia ritmo e até o sotaque. É literalmente baseado em você imitar uma pessoa nativa falando pra você aprender a falar como um nativo. Com séries, músicas e filmes, eu pratiquei um método que eu não sei se é um método, se ele existe, mas funcionou bastante pra mim. Eu sempre via as coisas 3 vezes. Harry Potter um pouquinho mais. No começo eu assistia os filmes em inglês com legenda em português. Depois eu tirava a legenda em português e eu colocava a legenda em inglês e via junto. Depois eu tirava a legenda em inglês pra tentar entender sem ter que ler nada. Isso te dá bastante repertório pra escrita, compreensão e a fala, principalmente. E não precisa ficar parando o filme inteiro. Nas frases que você entender, já vai treinando elas, que é sucesso. Como Friends tem vários episódios que são curtos e que tem falas muito repetitivas, é muito bom pra vocês assistirem. Mas se vocês se interessam por algum tipo de conteúdo, tenta procurar na internet, pesquisar coisas curtas, simples, que são nativos em inglês e nativos em inglês, pra você assistir, porque aquilo vai te dar mais vontade de entender. E outra coisa, tem várias pessoas na internet que gravam vídeos em inglês mais devagar pra você poder acompanhar. É muito legal e eu assistia bastante isso. Outra coisa que prejudica o seu processo em aprender uma língua nova, seja no inglês ou seja em qualquer outra, é aprender vocabulário inútil. Não adianta você aprender como que se fala tantas e tantas coisas dentro de hospital se você não é médico. Procure principalmente os vocabulários que você vai utilizar sempre. Então, se você for um médico, é interessante que você aprenda o linguajar médico no inglês. Agora, se você não for, pra que você vai aprender se você não vai usar? Gasta o seu tempo com coisas que vão ser úteis, que você vai aprender no dia a dia. Coisas que, se você for viajar para os Estados Unidos, você vai precisar falar. No começo, essa é a sua prioridade, aprender coisas cotidianas para você ficar fluente. Entendeu? Parecem muito inúteis, mas realmente ajudam muito no processo de aprendizado de uma língua. São vídeos infantis, músicas, desenhos animados, tudo infantil em inglês é muito bom, porque fala simples, é uma fala simples, é uma fala fácil de entender, até porque é para crianças. Os vídeos para as crianças são mais simples, mais didáticos, mais visuais, então eles vão falar as palavras e vai estar explícito na tela o que são aquelas palavras. É muito interessante e ajuda muito a gente conhecer palavras que são básicas para a língua. Coisas para você aprender sobre a sua casa, sobre você, sobre pedir as coisas nos lugares, informações pessoais, coisas do seu quarto, da cozinha, do seu trabalho, da sua escola, da sua faculdade, coisas que estão ali no seu dia a dia que você precisa saber. Depois você foca nas coisas que você não tem tanta necessidade de saber. Se você domina o inglês, você consegue se virar muito bem em países que você não fala a língua. Seja russo, japonês, chinês, coreano. Você tem o inglês, ou pelo menos a base do inglês, você consegue se virar muito mais fácil, porque eles fazem um esforcinho pra entender. Pelo menos uma palavra ou outra todo mundo sabe, ou todo mundo tem quase um conhecimento sobre. Se você for viajar pra Coreia, você não precisa saber coreano, mas se você souber inglês, você consegue se virar em quase tudo. Seguindo essa linha de pensamento, é óbvio que você vai encontrar muito mais informações sobre tudo no inglês. E a gente junta o útil ao agradável. Sempre que você for precisar pesquisar alguma coisa, tenta pesquisar em inglês. Se você for perguntar quando que é o feriado de tal coisa, pesquisa em inglês. Eu fazia muito isso. Até hoje, meu celular tá indo em inglês, então sempre que eu vou pegar alguma coisa pra pesquisar ou descobrir as horas, eu pergunto em inglês. Quando eu vou escrever algum post-it sobre coisas que eu tenho que fazer no dia, eu escrevo em inglês. Porque eu não moro nos Estados Unidos, então é óbvio que se eu passar um tempão sem ter contato nenhum com a língua, eu vou acabar esquecendo de algumas palavras do dia a dia. Então eu sempre tento praticar. Então eu vou pegar alguma coisa, meu cérebro automaticamente já liga aquela palavra no inglês. Então assim, fica muito mais fácil de eu ter contato com aquela língua e não esquecer. Então aquilo vira o meu cotidiano. Com o celular em inglês ajuda muito mais, porque eu não tenho nem que me dar o direito de pesquisar em português, porque ele mesmo me responde em inglês. Mais recurso do que nós temos hoje para você aprender uma nova língua é impossível. Tem muitas formas de você treinar, tem muitas formas de você ter conteúdo, ter base, muitos recursos para você poder praticar seu speaking, seu listening. E gramática também. Gramática foi a última coisa que eu aprendi, porque eu preferi ir pegando aos pouquinhos as palavras e depois a gramática é mais fácil, porque se você já sabe as palavras, é só você aprender como que elas se organizam, os sistemas. Então depois de um tempo que eu já sabia tudo, que eu só não sabia a gramática mesmo, porque falar eu sei falar, mas eu não sabia
corretamente como se escrevia e tudo mais. Foi a última parte que eu aprendi, que foi a gramática. Então, sabendo todas as palavras, sabendo o que tudo significa, eu conseguia pegar muito mais fácil. Então, o inglês pra mim, ele sempre foi um hobby, sempre foi algo que eu gostava. Por quê? Porque eu aprendi com música, filme e série. Tudo que eu gostava era inglês. Então, eu já juntei o útil e agradável e aprendi o inglês. Agora, uma dica pra vocês praticarem. Se vocês não querem conversar com ninguém, conversa sozinho, principalmente. Muito. Sempre que você for fazer alguma coisa, você fala sozinho, fala o que você tá fazendo. Eu fazia muito isso. Se você for escrevendo alguma coisa, você fala que você tá escrevendo alguma coisa. Preciso pegar minha caneta. Você vai lá e fala, preciso pegar minha caneta. Tudo na língua que você estiver aprendendo. Mas como a gente tá falando aqui de inglês, vamos estar falando inglês. Depois que eu descobri o ChatGPT, isso melhorou bastante, porque eu pratico o inglês com o chat, porque se é só você falar, chat, preciso treinar meu inglês, vamos conversar. Ele fala, gente, o ChatGPT tem uma função de fala. Se você quiser conversar com ele a viva voz, você consegue. Então, assim, recurso não falta, porque eu realmente, eu tenho muito medo de falar nesses aplicativos que tem videochamada, chamada de voz com as pessoas. Então eu realmente sou meio cagona nesse assunto, por isso que eu treino com o ChatGPT, porque aí não tem nenhum problema. Você pode falar sobre várias coisas. Teve um dia que eu pedi pra ele fingir que eu tava numa pizzaria, que era pra eu fazer um pedido. E aí ele foi o atendente da pizzaria em inglês, tudo maravilhoso. É só você aprender a estudar da maneira certa, porque querendo ou não, você tá estudando uma língua. Você tá aprendendo a ser fluente nessa língua, e isso é a melhor parte. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. Então é isso. Um beijo pra todos vocês. Tchau e até o próximo vídeo.